No ponto 4 aqui, a morte de Jesus Cristo e a sua ressurreição. Jesus assumiu a forma humana para morrer, pois como Deus eterno não poderia jamais morrer, certo? Nasceu de forma sobrenatural, através do Espírito Santo, e durante o seu ministério agiu debaixo da unção e orientação do Espírito Santo. Há discussões teológicas acerca das naturezas de Cristo. Algumas linhas defendem que ele esvaziou-se totalmente, sendo apenas homem, agindo contudo debaixo da unção e orientação do Espírito Santo. Outras linhas defendem que as duas naturezas atuavam no cotidiano de Cristo, que tanto Deus e Jesus agiam ao mesmo tempo. Tá? Há essa discussão teológica. Vamos para frente aqui. Eu vou adiantar agora, porque senão não vai dar tempo de nós. Vamos lá. A vida após a morte nas religiões não cristãs. A vida após a morte é uma coisa que permeia a mente do ser humano, né? Quem nunca parou para pensar o que vai acontecer depois que morrer? Imagina sem Deus, como é duro você pensar nisso, sem Deus. Há uma série de versões para explicar o mistério acerca da vida além da morte. Alguns povos afirmam que a alma permanece nos seus corpos, nas sepulturas. Tem alguns povos que acreditam nisso, que o corpo e a alma continuam no corpo. O homem é tricotomista, concorda? Ele tem corpo, alma e espírito. Quando ele morre, o que é que vai para a sepultura? Para o Sheol, né? Vai o que para lá? O pó volte à terra que o deu. E a alma vai para onde? Aí depende. A alma vai para o céu. E o espírito também. Certo? A alma e o espírito, porque o que é a alma? A alma é o depósito dos sentimentos. Eu choro, eu rio através da alma, certo? Você sente o seu sentimento, o espírito é o fôlego de vida que Deus colocou em você, a vida. Então o espírito e a alma, eles sobem para o paraíso para quem foi salvo, né? Para quem não foi, Por isso que eu levou a força. Para quem não foi, para baixo. Também há aqueles que defendem o sono inconsciente, que quando as almas vão para o grande reino dos mortos, encarnação, aqueles que acreditam que vai para o reino do morto, fica lá, nasceu uma criança, ele vem, entra dentro da pessoa, certo? Fica vagando, se não fica vagando, nasceu alguma criança, entra dentro. Com isso nega Jesus. Exatamente. Assume um corpo, ou senão ele entra numa planta, um vegetal. Os hindus mesmo, são mais de 1 milhão de pessoas, acreditam que o homem pode entrar no mosquito. Você sabe que muitas vezes um hindu não mata o mosquito porque teme estar matando um bisavô dele, um avô, um reencarnou dele. Tá risada não, mas creia assim, mas ou de um animal, ou de um ser humano, tá? Pessoa, Maíra, você entrando dentro de um, a se tornar uma girafa, a palavra de Deus diz: e como o homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. É isso que nós cremos, né? Tá? A inquietude, a vida além da morte e o evolucionismo. A inquietude da superstição do homem pós-moderno tem levado a acreditar numa espécie de evolucionismo por meio da compreensão da vida além da morte. O culto aos espíritos intimamente relacionado à doutrina da evolução. Para eles, a morte não é uma punição pelo pecado, não, mas um meio de transição para uma vida melhor e mais elevada. Tá? Você vai morrendo e vai evoluindo, né? Vai morrendo e vai evoluindo. E olha, irmãos, se eles, dependendo da pessoa que não tem conhecimento bíblico, ele acaba acreditando. Como eu disse aqui, olha um argumento forte, ó. Olha, Deus não fez o ser humano? Você acha, Rose, que ele vai deixar o ser humano morrer e viver o resto da vida queimando no inferno? E vai deixar ele lá? Ele é tão carrasco assim de deixar a pessoa a vida inteira queimando no inferno e não fazer nada?
Não, ele vai evoluindo até Deus vai restaurar toda a humanidade, inclusive o diabo. Até o diabo vai ser restaurado. Deus vai restaurar todo. É o que eles creem, tá? Não há inferno para eles, pois todos estão no processo evolutivo. Então não tem inferno. A pessoa morre, o corpo fica num estado ali intermediário, até encarnar outra pessoa. Isso enfatizou que a morte não é o fim de tudo, mas essa concepção já estava estabelecida na cultura judaica. Por diversas vezes Cristo interrompeu a morte trazendo a vida. Olha, se a morte já era para que ressuscitar, né? Já vai reencarnar no outro, já está. Então ele tirou de dentro de outro e fez voltar, e aquele lá morreu. Quando a pessoa morreu, o espírito foi para outra pessoa. E aí? Aquela pessoa morreu para o espírito voltar? Complicado, né? E nós vemos pelo menos 3 vezes Jesus devolvendo a vida. Uma para a filha de Jairo, a viúva de Naim e Lázaro. A filha de Jairo estava morta. A viúva de Naim estava a caminho do cemitério. A filha de Jairo estava morta dentro de casa. E Lázaro estava morto já no cemitério. Você dá uma pregação, hein? Dá uma pregação, né? Tem gente que está morto dentro de casa. Ó, está dentro de casa, mas está morto. Ó. Aí você ainda pode fechar sua pregação assim, ó. Não importa se está morto a caminho do cemitério, já está no cemitério, está dentro de casa. O que importa é que Jesus ressuscitou os 3. Já virou pregação. Vamos lá, mas é estudo. Cristo morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. A firme foi feita a primícia dos que dormem. Bom, vamos para frente aí, a vida eterna em Cristo. Em um estado intermediário inconsciente, igual a Bíblia refere-se a... Há pessoas que acreditam. Tem pessoas evangélicas, tá? Cristãos, acreditam em um estado intermediário, conscientes, embora a Bíblia reflita da morte, refira-se a morte como um sono. Tem pessoas que acreditam que nós morremos e ficamos dormindo, tá? Há quem acredita, há teólogos que defendem que quando a gente morre, a gente fica dormindo. Sono, isso. Tá? O adventista do dia no velório lá me perguntou sobre isso. O senhor acredita mesmo que ele já está na glória? Eu acredito. Mas Jesus, ele foi para. Quando ele morreu, ele foi para a glória. Eu falei, não, a palavra fala que ele foi primeiro às regiões inferiores da terra, pregar os cativos, né? Mas ele não ficou ainda 40 dias? Eu falei, não, mas aí ele já estava com o corpo glorificado. O corpo já não estava mais O corpo já não estava mais na tumba lá. Aí murchou. Sim, tanto é que esse corpo que tinha carne e osso, né? Carne e sangue. Tá? Vamos lá. Então alguns acreditam que está dormindo. O Lázaro não estava dormindo, né? As almas debaixo do altar que gritavam, vinga, Senhor, o nosso sangue, não estavam dormindo. Ok? Então fica meio difícil acreditar que nós estamos dormindo. Um estado intermediário, né? Até a ressurreição. Bom, para terminar nossa aula aqui, a interação de Deus na história. Deus sempre falou com o homem na história. E Deus chegou a falar com voz audível, né? A comunicação, ela implica 4 elementos, né? Quais são os 4 elementos importantes da comunicação? O emissor, ou seja, aquele que está transmitindo, o receptor, aquele que está recebendo, o meio pelo qual a pessoa está recebendo e a mensagem. Qual é o meio que Deus usou? Falando com ele, com o ser humano, com a voz, falando através de profetas, falando através da Bíblia. E qual sempre foi a mensagem? A mensagem de Deus para a palavra de Deus. É a interação daqueles que constituem a comunicação. No Êxodo 3, vemos Deus se comunicando ali com o homem. Deus da natureza de Deus falar, relacionar-se, apresentar-se, comunicar com o ser humano de várias formas, né? Hoje ele fala pela palavra, muito mais pela palavra. O emissor divino torna-se iniciativo, o emissor divino diminui isso aqui é muito importante, mas o tempo não vai dar para nós discorrer sobre isso, tá? Bom, vamos lá. Aí tem os recursos,
essenciais para a comunicação, que é a palavra, a imagem e a marca. Tá? Muito importante, mas vamos deixar para a próxima aula. Agora vamos aqui para uma coisa importante também. Deus e o enigma do mal. Uma pergunta que eu faço para vocês. Deus criou o mal? Sim. Sim ou não? Sim? Não? Metade sim, metade não? Criou, né? Deus criou o mal. A Bíblia diz no livro de Isaías que eu crio o mal. Deus disse assim, eu crio o mal. E agora? Então Deus criou o mal ou não? Sim ou não? Vamos ver então. O objetivo desse estudo é o enigma do mal, é saber que o mal não é uma realidade independente de Deus. Deus não é o autor do mal. Porque, mas a Bíblia não diz, pastor, Deus, eu crio o mal. Sim, mas vamos entender o contexto. A próxima matéria que nós vamos estudar chama hermenêutica. A hermenêutica é, você não pode analisar um texto fora do seu contexto. Tá? Se você ler o versículo isolado de Isaías, vai dizer lá, eu crio o mal. Aí você vai, não, está escrito aqui, Deus criou o mal. Calma lá, e o contexto todo desse aí, tá? Isso que nós temos que entender. Mas, Deus não criou o mal, mas permitiu que acontecesse e cumprisse os seus propósitos no mundo, até o momento em que Ele o eliminará. Então vamos lá. Se Deus não criou o mal, como surgiu o mal? Vocês sabem onde que surgiu o mal? Onde começou o mal? Nos céus. Hã? Nos céus. Na verdade, não é uma colocação correta, nós dizemos, em parte é, mas não é uma colocação correta dizer que o pecado nasceu no céu. O pecado, na verdade, nasceu no coração de Satanás. Certo? No coração dele. Vamos lá. Por quê? Veja bem. Quando entrou a soberba dentro dele, qual era o problema dos anjos naquela época? Vamos chamar de problemas entre aspas. Que os anjos tinham livre arbítrio. Ok? Concordam comigo ou não? Mas se ele teve a opção de escolher sair do céu ou não, e de pecar ou não, então o anjo tinha livre arbítrio. Os anjos tinham livre arbítrio. E Satanás deixou que o orgulho, a soberba, entrasse dentro e inundasse o seu coração. Ao ponto dele querer ser igual a Deus. Certo? Então o pecado, na verdade, nasce no coração de Satanás. Agora nós vamos entender como que surge o mal. Nós já vamos entender. A crença dualista de um Deus bom e de um Deus mau. De acordo com a Bíblia, Satanás não é igual a Deus. Satanás é uma criatura rebelde e usurpador. Aqui, ó, Isaías 45:7 diz, crio o mal. Tá? Aqui vai dizer que Deus cria o mal. Quando fala cria o mal aqui, não faz referência ao pecado. É a primeira coisa que nós já temos que entender. Vamos lá, vamos para frente um pouquinho aqui. Deus usa o mal para testar o seu povo. O teste é uma prova de qualidade. Todo produto é confiável. Não é? Deus tem que fazer você passar pelo mal, deixar que o mal. Da onde vem o espírito maligno para atormentar Saul? Da ausência do amor. Da ausência do amor. E Deus permitiu que aquele espírito permeasse a vida de Saul. Certo? Deus tem uma demonstração do seu poder constante. Vamos lá. Como Deus trata o mal? Vamos ver. Ao tratar o problema do mal, devemos ser equilibrados. Dois erros devem ser evitados. Não dar qualquer importância ao mal. Tem gente que não dá importância ao mal. É um problema. Exagerar a importância do mal. É outro problema. A teologia liberal tem negado verdades bíblicas fundamentais, dentre elas a existência do diabo. Dizendo que o diabo não existe, dizendo que o inferno não existe. Isso é um problema. E seguir a Bíblia sempre será a melhor opção que temos para... agora, ignorar os ardis dele também é um grande problema. Tá? Dizer que... Dar importância exagerada ao mal e também negar o mal, tem que haver um equilíbrio. Bom, a origem do mal. Quando Deus cria o ser humano, Ele cria o ser humano com livre arbítrio. Sim ou não? Sim. Sim. Ele criou a possibilidade do mal, mas Ele não criou o mal.
Existe a possibilidade do mal. Se toda vez que o mal acontecesse, Deus intervisse, sabe o que ia acontecer? Nós deixaríamos de ser ser humano e viraríamos robôs. Viraríamos autômatos. Como automático. Autômatos. Então Deus não teria criado um ser com livre-arbítrio. Agora, a falta do livre-arbítrio retira do ser humano o mal. Por isso que quando nós estivermos no céu, nós não teremos mais o livre-arbítrio. Sabia disso? Não. Aí o mal não vai poder entrar, nós vamos estar blindados do mal. Deus já sabe que nós amamos Ele, estamos lá porque o amamos, e o mal não vai entrar mais dentro de nós. Não terá mais. Ou seja, se nós, o que acontece? Se Deus tirasse o livre-arbítrio de nós, uma das coisas que ia acontecer é nós íamos perder a capacidade de amar. Concorda comigo? Nós somos um robô que faz aquilo que é programado, então nós não íamos ter a capacidade. Por isso que amar é um mandamento. Você decide amar ou não. A Bíblia diz: amarás a Deus. É um mandamento sobre todas as coisas. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você decide amar, não é? E por desavisado, a Bíblia manda amar o inimigo, tá? Desavisado não manda. Ok, mas se Deus foi o Criador de todas as coisas, Sim. o senhor falou que não tem como um homem criar uma coisa do nada, que só Deus pode. Como que isso surgiu no coração de Satanás? Ele tinha o livre-arbítrio. Quando ele deixa a soberba reinar dentro dele, o orgulho reinar dentro dele. Então, mas era uma coisa existente. Não, quer ver, a ciência explica um negócio, vamos lá. Você sabia que as trevas não existem, cientificamente falando? Sim, cientificamente. As trevas, o que é as trevas? É a ausência da luz. Certo? Por exemplo, se eu desligar a luz aqui, vai aparecer as trevas. Mas as trevas nada mais é do que a ausência de luz, porque quando existe luz, não existe trevas. Concorda? Então, o mal também ele não existe. O mal é a ausência de Deus. Quando o ser humano tem a ausência de Deus, o mal começa a reinar dentro dele, imperar dentro dele e tomar conta da vida dele. Vamos dar calma. Se o mal se achou no coração de Lúcifer. A palavra Lúcifer, a primeira coisa que é importante dizer é que a palavra Lúcifer não existe em nenhum original, nem no grego nem no hebraico, tá? Isso foi colocada pela Vulgata Latina, o Jerônimo que introduziu essa palavra que quer dizer Lucifer, mas ela não existe no original. Foi Jerônimo que implantou essa palavra aí, que o significado dele quer dizer Lucifer, tá? Bom, Deus criou Lúcifer, mas não criou o mal. Vamos entender. Deus criou o ferro, mas não criou a arma, criou? Deus criou o ferro. Deus criou a substância, mas não criou o veneno. Quem que criou o veneno? O ser humano. O ser humano pegou aquela substância e transformou ela no veneno. Sim ou não? Sim. Foi Deus que inventou o veneno. Faz o veneno aí, mata aí. Mata a galera. Deus cria a substância, mas quem faz aquilo se tornar um veneno é o homem. Deus é antagônico ao mal. Então, se Deus é antagônico ao mal, ele não pode criar o mal. Concorda comigo? Se ele criar o mal, a essência de Deus é mal. Mas então, como é que é? Mas peraí, Deus realmente não criou o mal. Deus não criou o mal, mas vamos supor, hoje se você tirar a vida do ser humano, isso é o quê? Maldoso, certo? E como é que ele passou o roubo de 185 mil no? Será que ele lá? Oi? Lá? Que ele matou 185. Não, fora a galera lá do Velho Testamento. Lá ali ele não fez o mal, ali ele fez justiça, diferente. Ali não é o então, mal. matar o ser humano não é uma maldade? Depende. Mas ele é o autor da vida. Não, depende. Por exemplo, a Bíblia mesmo, se alguém vai lá para matar o seu filho, certo? Estrupar a sua filha. Ele falou, eu vou matar você, vou estrupar você, sua filha e vou matar vocês todos. Se você tirar a vida dele, você pecou? Tá, se eu tirar a vida dele... Se eu tirei a vida dele, eu pequei?
tem na lei tem a legítima defesa, né? Não, biblicamente não tem. Biblicamente também. Davi era um homem que matou quantas pessoas? E a Bíblia fala que ele era um homem segundo o coração de Deus. Porque a morte que ele provocou foi para preservar a sua família, o seu povo, a sua nação. Então, depende, a morte é algo subjetivo com relação a matar. Deus pode plantar o mal também? Não, plantar o mal? Não. Porque os apóstolos viram com Jesus lá. Não dá me trair. Um deles é que deu lugar. A Bíblia não fala que um trairia, está lá em Salmos, capítulo 22, se eu não me engano, fala que um trairia, levantaria o calcanhar, já era profetizado que alguém seria um Judas. Seria o traidor, né? Mas quem é que deu lugar? Foi Judas. Quem foi que deu lugar para o mal? Foi Judas. Judas se ausentou, andava com Jesus. Quer dizer que assim, no caso, o autor do mal, então é o diabo. Não. O mal não existe. O mal é a ausência do bem. Na verdade. O mal só existe para a falta do bem. Quando não tem o bem, existe o mal. As trevas só é a ausência de luz. Se não existir a luz, haverá as trevas. Tá? Então, se falar Deus criou o mal, isso seria antagônico. Falar que isso vai contra a natureza de Deus. Deus não pode criar o mal. Então, mas por que ele fala para Eva não come dessa árvore? Então, o que tinha porque ela tinha um lá? livre-arbítrio. Então, mas o que tinha naquela árvore lá? Aquela árvore tinha, a Bíblia mesmo fala, a própria serpente falou que ela ficaria conhecendo o bem e o mal. Então não existia. O mal, sim, mas o mal existia na falta do bem, porque aí ela pecou, herdou o pecado, aí ela passou a conhecer o mal. Porque até ali não conhecia o mal. Sim. Por que ela não conhecia o mal? Porque nunca tinha pecado. Quando você peca, você dá lugar ao mal. Agora, falar que Deus criou o mal, se falar que Deus criou o mal, vai dizer que Deus, a natureza dele é má. Concorda? Na verdade, o que é? As trevas é a ausência de luz. O mal é a ausência do bem. É a presença do pecado. Pastor, na realidade, mas aqui, antes de eu completar, no mundo da física, isso é física, tá? Isso é física. O frio não existe. Você sabia? Isso é cientificamente provado que o frio não existe. Isso é uma física, né? Tem uns calendários. Agora não estou no inferno. Isso é calendário. Agora, o frio na física ele não existe. Não, mas isso é na física. Sim, física é ciência. Concorda? A ciência diz, a física diz que o frio não existe e que existe a ausência de calor. Certo? As trevas não existem. O que existe é a ausência de luz. O mal, nesse sentido, o mal é como o frio e a escuridão. Eles não existem por si mesmos. Por si mesmo não existe o mal. Se você tiver o bem, o mal não existe. Desaparece. Entendeu? Se você, a natureza é boa, o mal desaparece. Vamos lá. O que existe é a ausência de Deus. Mas a nossa natureza, a carne é mal, pastor. Nós luta contra ela. Não, o que você tem é uma sensação do mal. Ele não existe, você tem. Sabe o que é a sensação? Estou tendo uma sensação aqui de medo. A sensação de medo é a ausência de Deus. Quando o homem ficou apavorado, ele estava enxergando medo? Era a ausência de Deus. Quando ele sentiu a ausência de Deus por causa do pecado, ele sentiu o medo. Então não é que eles. Você tem a sensação do mal. Pastor. Vai lá. É simples discernir isso aí. Agora, se nós falarmos agora dentro do que existe, eu vou falar uma coisa aqui, presta atenção. Deus existe? Não. Existe.
Se Deus simplesmente existisse, ele não era Deus. Deus é. Ele é todas as coisas e ele é tudo em nós, ele é tudo. Então, por exemplo, quando o Satanás, Lúcifer, ele passou a aspirar, ele gerou o mal, foi quando ele desobedeceu, ele descreu da essência, da soberania de Deus. Ele quis ser como Deus, quer dizer, aquilo gerou essa qualidade maléfica que se desencadeou na terra. Vamos lá, é assim, ó. Se nós olharmos para o outro lado, só tem um jeito de discordar disso. É dizer que Deus criou o mal. Certo? E se eu concordar que Deus criou o mal, então a natureza de Deus é má. Sim ou não? Estou dizendo que Deus criou o mal, então ele tem uma natureza má. Ele que criou aquilo. O mal é uma sensação que a pessoa tem por ausência de Deus. Quando você tem você já notou que quanto mais você se distancia de Deus, mais você tem medo, mais você tem pavor, mais você tem depressão, tudo isso. O que é isso? É a ausência de Deus que vai provocando esses. Você fica com raiva, você fica com ódio. Uma pessoa sem Deus, você já vê o que ele faz, irmão. O fator mais grave é a ausência de amor. É que Deus deu o livre-arbítrio, né? E o controle de Deus dentro do céu, que o Senhor falou a ser o anjo tem uma liberdade até hoje que essa confusão na mente humana e outros pensamentos. Quando ele falou, não comereis dessa árvore porque tem o conhecimento do bem e do mal, é o que acontece? É o mesmo estado de rebeldia que Satanás praticou. Né? Quando ele se ausentou da essência de Deus, ele gerou aí mal. você começa a sentir a sensação do medo, do mal, do ódio. Adão tinha ódio antes de pecar? Isso entra no coração como uma certa maneira. Então, mas não é que na verdade Deus criou o mal, toma agora, vou jogar o mal em cima de você, não. Se tinha um livre-arbítrio no céu, vocês têm um livre-arbítrio, você pode escolher, você quer fazer anarquia ou você quer ficar no lado legal. É o que eu entendo, é o livre-arbítrio. Ele tinha livre-arbítrio. E aí quando ele escolheu por isso, essa sensação do medo, essa sensação do mal, essa sensação do ódio entrou no coração do ser humano. Então, se o bem Você já notou que a pessoa que tem Deus mesmo, ele controla o seu ódio, ele controla o seu... O bem não existia? Se tem um livre-arbítrio do bem e do mal, o bem não existia? O bem existia. O mal é só a ausência do bem. É só a ausência do bem. Então, mas então não tem. Ele é o Agora, contrário, se você ele falar... não existe. Se Mas não, é fácil para ele entender. Não, ele subexistiu daí. Ele subexistiu. Ele foi criado. Ele foi criado, Ele não não fala. tinha o bem. Ele foi criado, não fala. Não, seria uma falta de bem. É como o escuro é a Mas falta quando de Deus luz. jogou A origem Satanás do para pecado baixo, foi no coração ele não Satanás. é daquele que habita na terra, o mal já veio acompanhando ele. Eu acompanho ele. Quando o homem decidiu. Mas não entrou nele, né? Só entrou depois que ele pecou. Mas entrou nele quando ele pecou, né? Foi quando Deus falou para eles, se você desobedecer a minha ordem de comer esse fruto do conhecimento, quando ele fala do conhecimento, por quê? Aí já tinha o mal gerado pelo coração de Satanás, né? Vocês notaram- Então, se você desobedecer, você tornará como ele. Vocês notaram que Você só vai tem entender duas a opções? parte má da história. Só tem duas opções. Uma é você dizer que o mal não existe. E o mal é uma sensação que a gente sente por falta do bem. Ou você dizer que Deus criou o mal. Que não conseguiu Então- entrar na mente dela, acho que ele nem entra, se nós parar para entender, é assim, que os anjos eram um anjo feito, criado por Deus. Deus Sim. permitiu. O que a irmã quis explicar, que até agora não se pode ser que não entendeu, é como que o mal entrou no coração dele se ele vivia só um lado também. Como que entrou surgiu na mente dele? Porque ele tinha, Essa vontade. porque ele tinha um Porque livre-arbítrio. se não foi criado por ele, como que entrou essa falta de Deus se ele só tinha de um lugar? É isso que ela está querendo. Porque ele tinha um livre-arbítrio, pastor. Mas naquele momento era a única opção, ele não tinha mais. Tinha o livre-arbítrio. Naquele momento ele tinha. Deus não criou todas as coisas? Sim, ele deu um livre-arbítrio. Deus não criou. Olha aqui. Olha aqui. Deus não criou uma máquina. Concorda? Deus não criou uma máquina. Para ele eliminar o problema do mal, ele tinha que ter criado uma máquina.
Não criou. Os anjos tinham livre-arbítrio no céu. Qual é o plano que eu penso que é o plano de Deus? Uma grande quantidade de anjos não saíram do céu. Deus quer repor esses anjos que saíram de lá, através de nós. Mas eles não estavam lá porque tem o livre-arbítrio? Sim. Então Deus nos deu o livre-arbítrio para provar o quê? Para nunca ninguém dizer assim, ó, o senhor criou uma máquina, ele faz o que o senhor manda. Não, nós vamos estar lá porque nós amamos a Deus por livre vontade nossa, só que naquele dia ele vai tirar o nosso livre-arbítrio para que o mal nunca mais entre em nós. Mas não que nós estivemos lá porque fomos uma máquina criada, mas porque escolhemos Deus. Justamente, toda a questão envolve o livre-arbítrio. O senhor falou bem, o livre-arbítrio. Agora imagina, agora os anjos hoje não tem mais livre-arbítrio. Os anjos hoje. O livre-arbítrio hoje, vamos dizer, ou não tendo livre-arbítrio, vamos dizer assim, o senhor tem um filho, e o senhor cria ele pequeno dentro da sua casa, a criança nunca se contaminou com ninguém, não tem por ele pensar em outra coisa além do que o senhor falar para ele. É isso que nós estamos imaginando no início da criação. Pensamento meu, né? Mas por ter o livre-arbítrio, pastor, ele tinha escolha. Ele tinha escolha. Ele tinha escolha de querer. Querer ou não. Eva não escolheu pegar o fruto da árvore e comer? Sim. Ela também não foi feita por Deus com aquela mesma condição? Ela escolheu, porque ela tinha livre-arbítrio. Só que ali ela já tinha o trem da boca do lado. Ela tinha opção, pastor. Ela tinha opção. Mas tinha o coração dele que era. Ele tinha o coração. Ela tinha opção. Mas ele podia. Ele tinha escolha. Vamos lá. Vamos para frente um pouquinho. Mas eu entendi qual que é o saído desse. Quando Deus diz, fiquem em mim, ó, quando Deus está dizendo assim, ó, fiquem em mim, não é porque ele é possessivo, certo? Como aquele namorado assim, não, se você não ficar comigo, vou te matar. Aí, ó, e responde tudo, ó. Quando Deus diz, fiquem em mim, não é porque ele é possessivo, como aquele namorado, tá? É como a terra dizer para a árvore assim, ó. Você já viu, ó, fica em mim. A terra dizendo para a árvore, fica em mim. Se a árvore ficar fora da terra, o que vai acontecer com ela? Vai morrer. Ou o peixe. A água dizer para o peixe, ó, está dizendo para o peixe, fica em mim. Porque se o peixe ficar fora da água, o que vai acontecer com ele? Fica em mim, senão vocês vão morrer. Temos a essência de Deus em nós. É isso que o ser humano tem que entender. Nós temos a essência de Deus em nós. E quando Satanás ele se rebelou, ele perdeu a essência do bem, né? O que nós falamos no inferno? O inferno tem choro, ranger de dentes, medo, pavor. Por que tem isso no inferno? A ausência da atuação de Deus. Não que Deus não esteja no inferno, porque Deus está em todo lugar. Ele é onipotente, então não tem como ele não estar lá. Mas não tem a operação de Deus no inferno. Por não ter, aí você tem a sensação do mal. Essa sensação do mal, pode ver, quanto mais você se afasta de Deus, mais a sensação você tem do mal. Você tem a sensação do mal. Quanto mais luz você apaga, mais você vai ver a presença de trevas. A treva não existe. A treva só é a ausência de luz, porque onde houver luz não existe treva. Entendeu? Isso, bom. Não és tu Deus da eternidade, ó Senhor, tu és santo. Nós não morremos, ó Senhor, para o juízo. Bom, vamos para frente aí. Olha aqui, ó. Olha o que diz Abacuque 12, versículo 1, versículo 12 e 13 a respeito do mal. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal. Se Deus não pode ver o mal, Ele vai criar o mal. A Bíblia diz que Ele nem pode ver o mal. Como que Ele vai criar o mal? Aí nós estamos dizendo que Deus tem duas essências, bom e ruim. Se Ele cria o mal, Ele não é santo. Entendeu? E a opressão não pode se contemplar, porque olhos que procedem alevosamente, te calas quando ímpio. Vamos lá. Vamos entrar agora no finalzinho aí que é importante. Meu Deus. Isso aqui é rapidinho, nós vamos passar isso aqui. Pra gente, as profecias cumpridas. Vamos ver aqui, ó, rapidinho. Bom,
olha como a Bíblia é poderosa e ninguém pode contestar ela. Lembra da estátua de Daniel? Sim. Cabeça do quê? De ouro, peito de prata, ó, um braço por cima do outro, certo? Um braço por cima do outro. Ventre de bronze e pés de barro misturado com ferro. Você vai ver essas figuras aqui em Daniel. Você vai ver isso aqui, fica doidinho na cabeça. Um leão com asas, um chifre, um urso com 3 costelas na boca, tá? Um leopardo alado, um animal que não dava para escrever que era, com 10 chifres. Aí falou, meu Deus, o que é tudo isso? Isso tudo está se referindo aos 4 impérios que existiram. Por que o leão alado? Porque a Babilônia, o símbolo da Babilônia era de um leão alado. Então aqui estava se referindo a que reino? Da Babilônia. O peito de prata, medos e persas. Por que um braço por cima do outro? Porque um reino era maior do que o outro. O dos persas era maior do que os medos. Tá? Aí fala de um leopardo. O leopardo é um animal que anda rápido e com asas ainda. Fala de velocidade. A velocidade com que Alexandre o Grande conquistou o mundo da época foi algo tremendo. E aí fala desses 10 chifres aqui, que fala de 10 reinos, que está já jogando lá quando a pedra esmiuçará o pé da estátua, falando já dos 10 reinos que vão ajudar o anticristo. É agora. E se eu falar para você que já existe 10, a União Europeia hoje, uma hora tem 12, mas outra hora tem 10, né? Estão ali entre os 10 reinos, pode ser eles, tá? Mas vamos lá, em Daniel 8 também, em Daniel capítulo 8, você vai ver algumas profecias que se cumpriram. Olha aqui, quando Daniel vai falar da profecia, ele não entende a profecia, ele fica doido. Por quê? O que ele vê? Presta atenção. Ele vê um carneiro com 2 chifres. Ele está lá deitado, começa a ter uma visão, coisa de filme de Hollywood, um carneiro com 2 chifres e um chifre maior do que o outro. Aí vem um bode que tem um chifre só e dá um chifre a esse carneiro e mata esse carneiro, destrói esse carneiro, quebra os chifres, 2 chifres desse carneiro. Chifre fala de poder. Então o que acontece? E esse bode, ele não andava, ele voava. Então o que significa tudo isso? Daniel transmitiu a profecia detalhada, enquanto o cativeiro da Babilônia profetizou. O carneiro com 2 chifres, depois surge esse bode. Vamos ver aqui. Daniel não entende a visão, então aparece para ele para descrever essa visão quem? Gabriel. Gabriel faz ele entender. Olha lá, um bode, um carneiro com um chifre maior que o outro. Quem está simbolizando esse chifre aí? O reino dos medos e do persas. Lembra que nós voltamos aqui no começo? Ó? Sim. Opa, o reino aqui, ó. Quem reinava era a Babilônia, mas aí estava dizendo que a Babilônia seria dominada pelos medos e persas, tá? Medos e persas. E aí esses 2 chifres simbolizam então, esse carneiro com 2 chifres simboliza a Pérsia, o chifre maior, porque era o reino maior, e os medos, a Média, que era o país da Média, o chifre menor. Mas, que é o segundo reino que reinou, estava lá o carneiro, tudo. Olha como a Bíblia é a Bíblia. Aí a profecia diz que esse reino dos medos e persas seriam dominados por um outro reino, que era um bode, com um chifre só. Está entendendo até aí? Está muito complicado. Não, tá entendendo. Um bode com um chifre só. E esse bode dá contra esse carneiro, quebra o chifre dele. Tá? Quem é esse chifre? Um chifre só, poderoso. Olha lá. Um chifre só que dá contra o carneiro. E ele vinha voando. Por que fala que ele vinha voando? O mesmo caso do leopardo. É o caso de Alexandre o Grande. Esse chifre simboliza Alexandre o Grande. Que reino? O reino da Grécia. Que era um reino pequeno. Bode simboliza um animal mais fraco. Um reino pequeno que dominou os medos e persas. E fala dele voando porque pela velocidade com que Alexandre o Grande. Só que fala que esse reino cedo ele seria destruído. E o reinado de Alexandre o Grande, nós sabemos que terminou prematuramente. Alexandre morreu com 33 anos de idade. Começou o ministério dele com 30 e morreu com 33, como Jesus.
Então esse chifre grande que dá sobre o carneiro eram os medos e os persas. Olha como a Bíblia é a Bíblia, tá? Vamos lá, entendeu até aí? Muito bem. Só que aí, depois que vai dizer desse chifre, que é o Alexandre, que é a Grécia, e destrói os medos e os persas, aí vai falar que um outro bode que aparece, e esse bode tem 4 chifres. Meu Deus do céu, que negócio é esse? Que animal, né? Primeiro, vamos lá, vamos entender do começo? Eram os babilônicos que reinavam. Depois veio o carneiro com 2 chifres, simbolizando quem? O medos e os persas. Aí veio um bode com um chifre só, simbolizando quem? A Grécia. Mas aí surge no lugar desse bode com chifre só, um outro bode com 4 chifres. Quem são esses 4 chifres? Vamos ver aí na revista, vamos ver aí na lição? Abre aí, para terminar. Página número 32, 132. Leia em casa com o tempo, você vai ver detalhadamente quem são esses 4 reinos que reinaram depois. Quais são? Ó, no final, na última linha aí, da página 132. Generais indicados por 4 chifres. O primeiro deles chamado Cassandro. Achou aí na página 132? Última linha? Um deles era Cassandro. Ele dominou a Grécia e a Macedônia. Depois veio Lisímaco. Ele ocupou a Trácia e a Bitínia. E a parte da Ásia Menor. Depois veio Seleuco. Ele assumiu a Síria e tal. E depois Ptolomeu, que ficou com o Egito. Então esses são os 4 reinos. Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu. Esses 4 reinos. Só que aí, olha que a visão vai dizer, que desses 4 chifres sai um chifre menor. Que um desses 4 chifres sai um chifre menor. É muito chifre, né? É muito chifre. Aí, então esse chifre menor, quem que acredita ser esse chifre menor? Que fala que esse chifre menor, ele ia profanar o templo, que ele ia profanar a cidade santa. O que se acredita que foi esse homem aqui, ó, Antíoco Epifânio, 170 mais ou menos antes de Cristo. O que ele faz? Surge esse outro chifre menor, tá? E ele faz o que? Ele chegou a sacrificar um porco no altar. Nós estudamos isso na história da igreja. Ele sacrifica um porco no altar, começa a colocar as prostitutas rituais dentro do templo e profana o templo. E tudo isso estava profetizado por Daniel. Lê lá em capítulo 8, Daniel, você vai ver que tudo está profetizado. E aí é onde Deus levanta um homem chamado, Judas Macabeu. Isso está no segundo livro de Macabeus, que é um livro histórico, mas não é um livro de inspiração divina. E ele fala que ele se revolta contra o Epifânio. E aí é onde que destrói o poder de Epifânio, esse poder da Grécia. E nisso que eles ficaram sem esse poder, veio outro império, que é o Império Babilônico, Romano. Permeia até os dias de hoje, aonde a pedra esmiuçará os 10 dedos da estátua, que são os 10 reinos. Isso aí precisa de uma aula só para poder explicar melhor. Mas deu para entender tudo isso aqui? Deu. Tem alguma dúvida? Os 4 reinos, Babilônia, Medo-Persa, Grécia e Roma. Os 4 animais que você vai ver, quando você ler essa história, você vai ver esses animais aqui, todos eles simbolizando esses 4 reinos, tá? E depois, quem que simboliza o chifre maior? E o chifre menor? Os medos. E aí depois vem o outro bode com chifre grande, que esse chifre aqui simboliza? Grécia. Através de quem? De um homem chamado? Alexandre Grande. Mas depois Alexandre morre e o reino dele é dividido em 4, o animal com 4 chifres, que é esses 4 reinos que nós falamos. E de um desses chifres é um chifre menor. Como é o nome desse homem que reina esse chifre menor? Antíoco Epifânio. Agora, como que pode um homem sonhar tudo isso e se cumprir? E falar que a Bíblia não é a Bíblia, que a Bíblia não é a palavra de Deus, que a Bíblia não se cumpre, que a Bíblia não é real. Não acreditar no poder da palavra. Isso aqui não estava envolvendo um povo, não, uma cidade, não. Estava envolvendo o mundo da época.
O mundo da época. Aí a Bíblia vai dizer que nenhuma das suas palavras caíram por terra. Como que eu vou acreditar em teoria da evolução ou qualquer outra coisa e deixar de acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus, é poderosa, real e verdadeira? Jonas foi engolido por uma baleia. E se a Bíblia dissesse que uma baleia engoliu Jonas foi engolido por uma baleia. Se a Bíblia dissesse que Jonas engoliu a baleia, eu também acreditava. Se Jonas tivesse sido engolido por lambaria, eu também acreditava, porque a palavra de Deus é a palavra de Deus. Tá bem? O que seria dos ateus sem a Bíblia, né? Eles não teriam o que falar. Não tem o que falar. Não tem argumento nenhum. E os filmes também. Leia o resto aí, ó.